Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer para vocês mais um tema baseado neste livro aqui, ó, que nós estamos estudando nas últimas semanas, que é Um Jovem Obsessor. Ele é do autor espiritual Jefferson e foi psicografado por mim. Como eu disse para vocês, o estudo deste livro está sendo super enriquecedor para todos nós, porque é impressionante como, em qualquer livro que tenha o objetivo de trazer esclarecimentos, nas entrelinhas a gente pode absorver tantos ensinamentos. Mas, antes de qualquer coisa, peço a vocês que, se gostarem deste vídeo, curtam, compartilhem com os amigos, comentem aquilo que vocês acharem que é pertinente, às vezes uma dúvida, algum comentário, e se inscrevam neste canal para que vocês possam ter conhecimento sobre tantos outros vídeos tão interessantes, tão reflexivos como este que eu gosto de fazer aqui com vocês. Tá bom? Bem, como nós estamos fazendo, né, nestas últimas semanas com este livro, vou trazer uma passagenzinha deste livro para que nós possamos começar as nossas reflexões. Estavam conversando no plano espiritual um orientador com vários espíritos que, dentre as funções que abraçam, também são de mentores daqueles que se encontram encarnados. E aí, e outros tantos espíritos estavam numa reunião. E aí, este orientador estava falando o seguinte: os seus mentores, e aí ele está falando sobre aqueles espíritos que estavam na orientação dos encarnados, sabiam das dificuldades que iriam enfrentar, mas todos abraçaram a função com Jesus no coração, com a certeza de que ninguém fica para trás e que todos nós, sem exceção, superaremos as nossas dificuldades porque somos estudantes rotineiros na escola da vida de nosso Mestre Jesus. E ele finalizou dizendo o seguinte: renovar-se diante da dor é maravilhoso, mas utilizar-se de seus aprendizados para o auxílio ao próximo é divino. Continuemos, meus amigos, na labuta para que esses nossos irmãos não desanimem diante desta tarefa de se autoconhecer e propagar o amor, superando as suas dificuldades e firmando os laços que os unem por toda a eternidade. Paro por aqui. Se nós observarmos nessa frase, nesta fala do Aurélio, que é o orientador espiritual, nós percebemos que, como é o tema de hoje, nós nunca estamos sós. Quando nós voltamos para esta vida encarnada, nós temos uma proposta: superar as nossas dificuldades, lapidarmos aquilo que ainda temos em nós, que precisa ser superado, que precisa ainda ser bem entendido. Mas para que nós pudéssemos, para que nós consigamos vivenciar esta vida no plano material com tantas dificuldades que nós possuímos, não haveria como fazermos isso sozinhos. Em razão disso, o nosso Pai, que é pura misericórdia e amor, ele nos coloca junto a irmãos espirituais que são, comparados a nós, muito mais conhecedores das verdades divinas, muito mais esclarecidos. Estes irmãos estão a nos amparar, a nos inspirar, a nos trazer esclarecimentos enquanto estamos acordados ou dormindo, para que nós possamos dar os nossos passos com mais segurança, com mais entendimento sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Estes irmãos espirituais são chamados pelos espíritas de mentores espirituais. Existem outras
outras formas de chamar estes mentores. Por exemplo, anjo da guarda, guias espirituais. Não importa o nome que eles recebam. O que importa é que estes irmãos, juntamente com outros tantos irmãos espirituais que nos auxiliam nessa trajetória de crescimento íntimo, dos nossos amores que já estão do outro lado da vida e também já têm condições de nos auxiliar, todos eles estão na nossa vida para que nós possamos seguir em frente. Mas precisamos compreender, pela minha fala de agora, é que aqueles que são nossos amores, aqueles que vivenciaram a sua vida aqui, agora conosco, eles não têm esta função. Eles vão necessitar de tempo para se adaptar ao plano espiritual. Eles vão necessitar de tempo para que eles possam estar bem equilibrados e, por consequência, agirem e trabalharem no plano espiritual. E mais ainda, eles precisam ter condições de enxergar em nós um sofrimento, uma dor, e sem se desequilibrar. Pensem bem. Sua mãe, seu pai, um irmão, um tio que muito te ama, que está do outro lado da vida, tendo que ver você fazendo escolhas equivocadas e não se desequilibrar com isso. Então, para que estes irmãos eles estejam na nossa vida, possam nos auxiliar de alguma forma, eles precisam estar preparados para isso. Ok? Só um adendo para que a gente não faça confusão. Mas os mentores espirituais, sim, eles estão preparados. Eles se preparam para essa tarefa. Eles, quando nós vamos encarnar, eles são colocados na nossa programação de vida por autorização do mais alto, como os nossos anjos de guarda, como os nossos mentores. Então, eles jamais nos abandonam. Só que também preciso colocar algo muito claro. Estes irmãos não ficam 24 horas de seu dia conosco. Por quê? Porque eles também têm uma vida. Eles estão vinculados a nós e, no momento necessário, estão ao nosso lado para que nós possamos receber deles aquilo que necessitamos. Além dos mentores, porque hoje eu não vim falar só dos mentores, eu vim falar sobre nós não ficarmos sós. Nós também temos, dependendo da nossa vontade, nós também temos a companhia de outros tantos irmãos espirituais que nós convidamos para estarem conosco. O que significa isso? Bem, se eu vivencio a minha vida buscando o maior equilíbrio possível, se eu vivencio a minha vida tentando fazer com que ela tenha uma projeção reta moralmente, eticamente falando, eu estarei sempre vibrando uma energia que levará àqueles que querem, que podem estar do meu lado, um convite, e este convite é como se fosse uma autorização para que estes irmãos, que também estão nesta mesma vibração, possam estar ao meu lado e me ajudar ou nos ajudar a seguir em frente. Outros irmãos que, de repente, se eu gosto de ficar falando mal dos outros, se eu gosto de fazer intrigas, se eu gosto de agir com violência e outros tantos comportamentos não tão equilibrados, nós também convidamos outros irmãos em outras sintonias, porque nós, aqui nesta nossa vivência material, a gente fica como numa montanha russa. Tem horas que nós estamos muito bem, tem horas que nós não estamos tão bem, e aí, neste momento, nós acabamos convidando, nestes momentos que não estamos tão bem, nós vibramos negativamente e podemos estar convidando alguns irmãos para estarem ao nosso lado e, infelizmente, trazendo conselhos não tão elevados assim. Quando nós pensamos dessa forma, começamos a perceber que, em qualquer momento de nossa vida, equilibrados ou não, podemos estar convidando irmãos espirituais
e encarnados para estarem ao nosso lado. O que eu quero dizer com isso? Pensem bem comigo. Quantas vezes a gente está com um determinado comportamento e muitas pessoas acabam se aproximando tendo o mesmo comportamento? Quando nós queremos fazer mudanças, o que acontece? Essas pessoas acabam se afastando porque já não tem muita coisa em comum conosco. Da mesma forma, seja no plano espiritual, seja no plano material, a gente também acaba vivenciando a nossa vida desta forma. Chamamos para perto de nós quem está parecido conosco. Chamamos para perto de nós quem tem normalmente os mesmos comportamentos. E quando algumas pessoas elas são diferentes de nós e estão ao nosso lado, isso é um presente divino para que essas pessoas possam servir de exemplo para nós, para que nós possamos mudar comportamentos. Então, se nós observarmos, só ficamos sós se nós desejarmos ou acreditarmos que estamos sós. Desejarmos em que sentido? Afastarmos as pessoas materiais do nosso lado. Afastarmos muitas vezes o mentor e outros espíritos que, de uma certa forma, estão equilibrados, que querem o nosso melhor, mas nós não queremos agir conforme estas inspirações mais elevadas. Mas, ao mesmo tempo, afastamos aqueles que estão mais diferentes de nós e colocamos, aproximamos aqueles que estão mais semelhantes às nossas vibrações e sintonias. O que isso pode trazer para nós? O entendimento de que cabe a nós fazer a escolha de quem nós queremos ao nosso lado. Vamos refletir sobre isso? Eu espero, meus amigos, que a nossa reflexão de hoje possa ter trazido para vocês algo a pensar. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana e que possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.